Olá, este é o videocast Conselhos de Valor, uma parceria da Jabuticaba Conteúdo com o IBGC para discutir o papel dos conselhos na agenda de sustentabilidade das empresas. Eu sou a Maria Tereza Gomes, sou jornalista e estou aqui com a Valéria Café, que é diretora-geral do IBGC. Oi, Valéria. Olá, Maria Tereza, é um prazer estar aqui com esse projeto e com a Sônia Concílio, que vai bater um papo maravilhoso com a gente. Você já apresentou nossa convidada, a Sônia Concílio, é conselheira. É aquelas coisas que a gente vê assim, quem é top voice do LinkedIn? Sônia Concílio, em sustentabilidade. Não é fantástico? Não é fantástico? Nossa, é muito chique. A gente precisa tirar foto com ela para a gente reverberar. Sim. Não é? Eu que tenho que tirar foto com vocês. Obrigada pela gentileza, pelo convite, Valéria querida. Quantas jornadas juntas, né, e Tereza? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sônia, você tem muita experiência nesse tema de sustentabilidade, já há anos que você fala sobre isso, escreve sobre isso, você tem um livro lançado sobre o assunto, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, em algum lugar eu tenho. Vivi para ver a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG. Achei muito interessante esse sustentabilidade ao ESG. Eu queria que você nos atualizasse sobre o que significa sustentabilidade hoje em relação ao que significa ESG. Já começamos muito bem, né? Porque essa pergunta, ela dá a oportunidade de a gente explicar, pelo menos do meu ponto de vista, né? Porque se você for procurar na internet, você vai ver a diferença entre sustentabilidade e ESG. O próprio livro traz isso no título. Mas no fim do dia, na minha visão, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da transformação do modelo de mundo, né? Um modelo que ainda é e será, por um bom tempo, predominantemente econômico-financeiro, mas que já percebe que questões sociais, ambientais e de governança impactam no econômico. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ESG, até tecnicamente, é a sigla em inglês para ambiental, social e governança, mas quando a gente fala de todos esses termos, essas siglas, a gente pode resumir dessa forma, né? É o entendimento de que pessoas, meio ambiente, a forma como a gente conduz os negócios, o dia a dia, definitivamente está tudo interligado e é um novo modelo que a gente tem que construir. Agora, a pandemia trouxe essa sigla fortemente, o ESG, né? Quer dizer, começou a ser muito falado pós-pandemia e, na minha visão, é heresia falar de lado bom da pandemia, né? Mas a pandemia trouxe o entendimento justamente que uma questão social relacionada ao meio ambiente, né, de saúde social relacionada ao meio ambiente, colocou a economia em lockdown. Então, se começou a perceber que todas essas questões são, de fato, interligadas e essa sigla, que era muito usada pelo setor financeiro há muito tempo, fatores ESG, né, na tomada de decisão de investimento, etc., passou a ser usada, porque é mais fácil, né, ESG do que sustentabilidade, mas no fim do dia a conversa é a mesma, né, Valéria? Não tem muita diferença na minha visão. É isso aí, a conversa é a mesma. E aí, dando continuidade aqui, do antes da pandemia e pós-pandemia, a gente tem hoje um mundo de antes do Trump e pós-Trump, né? Boa. Como você vê esse movimento das empresas em 2025? Olha, a gente já teve um antes-Trump, pós-Trump, no primeiro mandato. Acho que sempre é importante retomar. É claro que as dimensões são diferentes, o mundo é diferente, mas a gente já teve um gostinho lá atrás, né? Um desgostinho. Melhor dizendo, de uma agenda que vai contra, né, tudo isso que a gente está falando, saiu do Acordo de Paris no primeiro mandato e agora vem forte, né, com medidas aí, questionando a diversidade, economia verde, transição energética e tudo mais. Como é que eu vejo as empresas? Eu acho que, assim, as empresas operam dentro de um país. Então, se você olha as empresas que estão sediadas nos Estados Unidos, você as vê menos vocais, né? Porque o governo não é favorável a essa agenda. Mas o mais importante não é o quanto elas falam, mas o quanto elas fazem. E as empresas com visão já entenderam que ESG é risco e é oportunidade. Então, você não muda uma estratégia corporativa da noite para o dia, isso não é inteligente, né? Então, eu acho que a gente tem uma realidade de empresas norte-americanas ou sediadas lá, que impactam nas suas filiais em qualquer lugar do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente vem pro Brasil, não tem esse movimento, né? É claro que está todo mundo
atento, óbvio, ao que os Estados Unidos está trazendo, as medidas estão sendo tomadas, sem dúvida impacta todo mundo, mas a gente vê as lideranças brasileiras do setor privado que levam essa agenda a sério, incorporaram nos seus conselhos e na sua estratégia, seguindo com essas questões, né? De acordo, é claro, ali com o seu ecossistema, com o seu posicionamento de marca, etc. Mas a gente não vê esse movimento nem aqui nem na Europa, né? A União Europeia também tem uma agenda muito robusta nisso, né? Mas a gente lê essas notícias, a empresa X cancelou o programa de diversidade, a empresa Y fez não sei o quê. Isso não é um recrudescimento, por exemplo, dessa agenda de diversidade? Então, aí, como jornalistas, né, a gente tem que ir além do headline, né? Muitas vezes a gente tem o título que é esse, e aí quando você vai ver na matéria, e é o que eu tenho visto, você pode até desmontar uma estrutura de diversidade, mas as práticas ainda estão ali. E aí você tem que aprofundar um pouco a análise, né? Muitas vezes eu acho que houve excessos, né? Eu acho que a agenda ESG deu um boom, 2020, 21, 22, diversidade, tudo era isso, acho que houve excessos. E aí quando você tem um ambiente que permite questionar isso, o que estava meio reprimido vem forte demais, né? Então, sim, algumas empresas fecharam as estruturas e mantiveram as práticas que fazia sentido para o negócio. É isso que no fim é o mais importante, né? Se a empresa tem a visão de que o seu público consumidor é diverso, que quem compra os seus produtos não é só um homem branco de meia idade, mas é uma mulher, negra, enfim, todas as matizes aí da diversidade, você vai continuar com isso no seu negócio, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, eu costumo dizer assim, muita calma nessa hora, né? A gente tem que ter muita calma nessa hora. Quem de fato recrudesceu é porque nunca incorporou de forma estratégica. E aí é um passo para trás muito arriscado. Porque a gente não está falando, né, Valéria, de uma agenda que vai sumir. Pelo contrário, a gente está vendo legislação surgindo, o mercado de carbono foi aprovado no Brasil, transparência de informações ESG pela CVM vai ser regra a partir de 2027, referente a 2026. Então, assim, não existe isso, né? Quer dizer, quem de fato não tinha incorporado e aí aproveitou esse momento para tirar o pé, vai perder muito terreno. E aqui, quando você fala, a gente tem a questão das... E principalmente em regulação, das empresas começando a analisar qual é o risco que a minha empresa toma. Se acontecer uma questão voltada à sustentabilidade, qual é o risco? E uma questão voltada ao clima, qual é o risco? Esses temas acontecem, essas discussões acontecem nos conselhos nos quais você participa? Acontecem nos conselhos que eu participo. É claro que os conselhos que eu participo me quiseram lá. E eu sou uma especialista em sustentabilidade. Então, o ambiente é favorável a essas questões. Mas em maior ou menor grau. Eu tenho uma frase que eu adoro, Valéria, que cada conselho é um conselho. Isso é fascinante, né? Quer dizer, empresas que estão mais avançadas, que têm comitê de sustentabilidade, outras que não têm. Mas, de qualquer forma, sim, pela ponta do risco está sendo discutido. Né? Porque a gente já percebeu que esses riscos se materializaram, né? Rio Grande do Sul, para falar da nossa realidade aqui, e tantas outras, infelizmente, tragédias aí climáticas e sociais. Então, a forma como geralmente se entra no conselho é pelo risco, né? O risco de não fazer alguma coisa para o meu negócio. E aos poucos o conselho vai se apropriando da oportunidade. Né? O risco está mitigado, a gente está olhando isso, não está. Espera lá, também não tem oportunidade de produto, não tem oportunidade de serviço, e aí vai caminhando. Mas, de novo, cada conselho é um conselho, só que hoje a gente discute essas questões no conselho que não fazíamos há, 10 anos atrás. Né? Era um não tema em conselho, praticamente. Não havia quase comitês de sustentabilidade que assessoravam o conselho. Então, sim, eu acho que é uma agenda que ganha cada vez mais espaço nos conselhos. Valéria fez uma pergunta para uma outra nossa convidada, Ana. É assim, quanto tempo do conselho vocês gastam falando desses assuntos ou tratando desses assuntos que eu gostaria de trazer para você? Vou copiar a sua pergunta, Valéria. Então, isso é outra ótima pergunta, porque é o seguinte... O ideal é que eu discuta isso ao longo das reuniões do conselho. Quando tem uma pauta de compliance, quando tem uma pauta de finanças, quando tem uma pauta de marketing, de RH, porque pessoas, meio ambiente, governança é transversal. Então aí, de novo, vai depender de cada empresa e de cada conselho. Tem conselhos que têm as suas agendas temáticas e aí trazem isso,
trimestralmente, semestralmente, etc. É interessante porque tem periodicidade, mas não basta. Você tem que ter essa visão nas pautas ordinárias do Conselho. Então, eu não consigo responder porque eu estou 100% do tempo nos meus conselhos, minha função também, né? Com esse radar ligado ali, né? Mas, claro, ainda é uma agenda menos discutida do que as outras, de estratégia, de finanças, de pessoas, step by step, né? Então depende muito aí da dinâmica que cada conselho traz para tratar dessa agenda. E como é que fica o olhar do acionista e do investidor com relação a isso, né? Do acionista nacional e do acionista internacional. Essa questão regional ela é muito importante, né, Valéria? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem uma União Europeia que, claro, agora está revendo um pouco as medidas, o timing da implementação de algumas medidas relacionadas a essa agenda, o que eu acho inteligente também, né? Eu acho que assim, a gente tem que fazer algo que dê tempo de adaptação das empresas, que não gere grandes movimentos. Então, assim, eu sou otimista porque eu entendo que está acontecendo, né? Talvez não na velocidade necessária, o que a gente gostaria, mas está acontecendo. Então, quando você fala para a Europa, é uma realidade de investidores. Investidores europeus, sem dúvida nenhuma, os acionistas europeus, sem dúvida nenhuma, cobram essa agenda, tem isso no radar. Quando você vai para os Estados Unidos, já era menos e agora realmente diminuiu muito. Acho que eu tenho conversado com algumas pessoas de mercado ultimamente e, infelizmente, os investidores norte-americanos estão menos vocais, né? Então, era um tema que aparecia em todas as conversas, agora não aparece tanto. Então, assim, há que se olhar para isso. Agora, é isso. Eu acho que também investidores nacionais, né? Brasil, a gente tem esse olhar ali, mas a gente também tem tantas outras pressões, né? Acho que também entra essa diferença de um país desenvolvido, um país em desenvolvimento. Mas é isso, eu acho que a principal forma de olhar é as diferenças regionais. Você acha que existem pessoas que são vocais como você? Né, eu vou te dar um exemplo porque da minha pergunta. Quando a gente teve as inundações no Rio Grande do Sul, teve um conselheiro que conversou comigo e falou assim: se eu soubesse que tudo isso iria acontecer aqui no Rio Grande do Sul, eu teria sido mais vocal na tomada de decisão aqui nos conselhos que eu estou presente. Olha só. Aí eu queria emendar. O Rio Grande do Sul me parece um marco nisso. Sim. Mudou o jeito como os conselhos veem esse assunto pós-Rio Grande do Sul? Eu não tenho dúvida, né? Não só os conselhos, a gestão das empresas também, né? Reviram todos os seus planos de crise, de contingência, enfim, risco materializado, totalmente um desastre absurdo ali. E isso que você traz, Valéria, é pela dor, né? Eu digo que essa agenda entra por 3 caminhos: amor, dor e inteligência. Ou entra porque você acredita, entende, né? Tem confiança nessa agenda, que é o amor. A dor é a perda. Então, ali foi na veia, né? Perda financeira, de reputação, de imagem, valor em bolsa, etc. Ou então a inteligência, que é entender que é para lá que o mundo vai, ter uma visão estratégica e se alinhar. Não precisa ser ou, pode ser e, né? Eu digo que amor e inteligência é o melhor dos mundos. Mas Rio Grande do Sul veio uma dor muito forte e essa reflexão é muito interessante, né? Se eu soubesse, eu teria sido mais vocal, e precisa disso, né? A gente precisa que as empresas sejam cada vez mais atuantes, protagonistas, tem que dar o exemplo, tem que falar, porque isso gera uma onda positiva. E muitas vezes você está fazendo e não verbaliza, e aí vem essa avalanche de informação contrária. Você pode ficar na dúvida para onde ir. E se você vê outras empresas atuando, sabe, pares, setor, você já percebe que é o caminho, né? E aí, né, aqui eu tenho uma pergunta: sustentabilidade, custo ou investimento? Então, é a visão, né? É a visão estratégica que define essa resposta, né? É o custo de não agir, né? Ou é um investimento no que você vai ganhar? Sem dúvida nenhuma, acho que é investimento. E aí, se a gente for olhar os capex da vida, os opex da vida, né? A gente está olhando como custo ou está olhando como investimento? Eu acho que a lógica é a mesma. Quando você resolve aí criar uma fábrica, né? Porque você vai expandir as suas atividades, você tem um custo, mas é um investimento. Então é isso, eu acho que a resposta é na medida da visão estratégica do tomador de decisão, né? Agora eu não tenho dúvida, é investimento por quê?
porque a gente está caminhando para essa transformação de modelo, né? As legislações estão aí, né? O consumidor cada vez mais atuante, o investidor. Então, você investir nessa agenda para ser repetitiva, sem dúvida nenhuma, você vai tornar isso diferencial. Você, por muito tempo, foi executiva da B3, então conhece muito o mercado de capitais. E eu queria que você tentasse explicar para a gente a diferença, ou se não há diferença, entre o grau de maturidade das empresas que têm esse papel na bolsa, estão lá com o seu, tem investidores, não sei o quê, das empresas, das outras empresas, né? Das empresas que não têm essa visibilidade de bolsa, não têm a pressão do investidor, que são, sei lá, 99,9% das empresas brasileiras. Existe uma disparidade do grau de maturidade para o entendimento desses assuntos? Tem uma diferença, né? Mas ela vem cada vez mais se estreitando, né? Mesmo quando eu era executiva da Bolsa, a gente trabalhava muito, e a Bolsa trabalha muito com as empresas fechadas, né? Não só com as abertas. Às vezes o pessoal acha que no ambiente de Bolsa são só as companhias. Não, a gente tem as empresas ou que estão se preparando ou que realmente querem entender melhor esse ambiente de mercado de capitais. Então, é claro que nas listadas está lá, né? Toda a cobrança, todas as regras que tem que ser seguidas, CVM, se você quiser subir níveis ali, né, de governança, você tem que atender a mais critérios e tudo, mas a gente vê muita empresa fechada, com conselho de administração estabelecido, que preza pelas questões de governança, e então, assim, eu diria que primeiro, assim, eu sou fã do setor privado brasileiro, né? Eu acho que, assim, a gente que atua há muito tempo com empresas, vê a seriedade, vê o compromisso, né? Então, eu de cara já falo isso. Então, eu acho que, assim, sim, tem um gap ali, até porque, de uma certa forma, né, as pressões são diferentes, o que as move é um pouco diferente, mas, de forma geral, está todo mundo olhando para a transparência de informação, para a gestão da questão do clima, das pessoas. Então, acho que não tem tanta diferença assim, não. E aqui você você passou e ainda está em alguns conselhos de algumas organizações do terceiro setor. Isso. Qual o papel do terceiro setor nesse processo? Olha, isso também é muito fascinante, né? Porque a gente vê, sei lá, de 10, 15 anos para cá, o terceiro setor começando a dialogar mais com toda essa agenda da sustentabilidade. Porque, no fim, falamos isso no início, né? Às vezes a gente separa em siglas, mas está tudo junto, né? O impacto climático é um impacto social. Então, foi muito bacana, eu venho também de terceiro setor, né? Bank Boston, B3 Social, etc., na Febraban também, tentando fazer as conexões da agenda social pura, que tem o objetivo público, né? Quer dizer, essas instituições estão ali pelo bem público, com as suas causas, mas entendendo que tem que dialogar com as instituições que atuam no meio ambiente, né? Com as empresas que têm essa agenda. Então, é muito bacana ver o GIF, né? O quanto está discutindo, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, o quanto discute toda essa agenda. E eu acho que essa é a beleza da rede que a gente tem no Brasil, que não é tão comum fora do Brasil. Na verdade, a gente põe numa mesma mesa IBGC, GIF, Abrap, B3. A gente senta junto, conversa. Isso. E traz as empresas, né? Exatamente. Para conversar junto. Exatamente. E as empresas adoram quando a gente traz essas empresas, né? A gente vê isso no Chapter Zero. A gente senta com as empresas. A gente fez uma iniciativa no Chapter Zero que foi muito legal, que a gente efetivamente convidava as empresas e cada uma contava sobre questões específicas que elas estavam fazendo com relação ao clima e quais eram os seus desafios e oportunidades. E a gente fez esse trabalho durante 2 anos e a gente falou, agora vamos parar, né, gente? Foi uma reclamação. Como assim vocês pararam? Porque falta esses espaços de troca e compartilhamento, né, Valéria? E quando isso é proporcionado por uma instituição como o IBGC, isso é tudo que a empresa quer, né? Porque é um espaço seguro, onde você compartilha. Então, eu acho que esse poder da rede que a gente tem no Brasil, que, de novo, não é tão comum lá fora, permite a aproximação das agendas, permite não duplicar esforço. Né? Você está fazendo parecido com o meu, vamos juntar forças e vamos em frente, né? Então, isso é muito bonito. Eu queria trazer aqui uma iniciativa do IBGC, não sei se posso chamar iniciativa, que é trazer as empresas familiares para a governança, né, Valéria? Fala um pouquinho.
O que eu acho que a gente tem trabalhado para construir cada vez mais comunidades, né? Então, a gente tem comunidade de conselheiros, comunidade de pessoas que trabalham com a agenda da sustentabilidade e a gente tem a comunidade das famílias empresárias, porque a gente sempre fala que a governança corporativa anda junto com a governança da família. Então, se você tem uma empresa fechada que precisa aprimorar a governança da sua empresa, sem dúvida, ela precisa trabalhar junto à governança da família, porque precisa que a família acredite na empresa, acredite na longevidade dessa empresa e qual é o trabalho que a família vai fazer para ter paixão por aquela empresa e que seja a filha mesmo, que todo mundo na empresa, na família, tenha o sentido de pertencer à empresa e que de alguma forma entenda qual é o papel do acionista. E entenda a diferença entre empresa e empresa. É uma coisa, se trata de uma forma. E família é família, se trata de outra. E como se trata a sucessão de cada uma dessas governanças, são governanças distintas. Isso garante uma longevidade para a organização, né? Isso é fascinante no IBGC, né, Valéria? Eu acho que é conseguir trazer todas essas visões, essas abordagens, né? E o quanto o IBGC nessa parte educacional, né? A formação que proporciona o Instituto. Eu acho que a gente assim, tem que ter muito orgulho e parabéns, porque eu acho que o IBGC é a nossa casa e impulsiona muito todo o entendimento, e voltando na questão de sustentabilidade, enormemente, né? Todas as opções que tem. No curso de conselheiros, né, a gente tem ali um espaço dedicado a discutir essas questões, então realmente exemplar. Ô, Sônia, eu tenho uma curiosidade, assim, na verdade eu queria que você avaliasse para a gente. Qual que é o papel do Índice de Sustentabilidade Empresarial criado na sua gestão lá na B3, né, para que essa agenda se estabelecesse no Brasil? Não, fundamental. Na verdade, eu cheguei com 5 anos de ISE, né? Eu não participei Eu fui como empresa, eu respondi ao ISE. Depois, quando fui para a Bolsa, toquei aí por 10 anos o índice. É fundamental, né? Porque o índice é uma referência de mercado, né? E a gente fez várias pesquisas ao longo desses 10 anos do ISE e foi interessante porque ele cumpriu um papel que originalmente não é de índices, né? Ele ajuda na gestão, no estabelecimento da gestão para sustentabilidade. Tem N pesquisas aí, mestrado, doutorado também mostrando isso. Então, as empresas, ao responderem o questionário, elas iam aprimorando as suas práticas, porque eu quero entrar neste índice, né? Então, ele se tornou, porque a gente está falando de 2005, quando ele foi criado, né? Cheguei em 2009 na Bolsa, ele foi uma ferramenta de gestão, quando quase não havia. No Brasil, o ISE foi o 4º índice do mundo a ser criado. Isso é muito relevante, né? Nova York, Londres, África do Sul e Brasil. Mas ele não esse não é o objetivo dele. Ele é uma referência para investidor, né? Mas essa é a beleza, né? Ele ajudou demais a desenvolver a gestão, as práticas, né, de sustentabilidade nas empresas que queriam entrar no índice, né? E depois, claro, sempre se tornou aí uma referência para a tomada de decisão de investimento. Eu queria só complementar que além do ISE, né, o ISE foi pioneiro nesse processo. Existe também um índice, que é o índice da CGU de integridade, que chama Índice Brasil, Integridade Brasil, porque é um índice que ajuda as empresas a olharem como elas vão trabalhar a questão da integridade. Mas quando a gente fala em integridade, que foi uma mudança que aconteceu no B20, que integridade não é mais visto como algo anticorrupção. Integridade é como a empresa impacta a organização. Então, como a empresa impacta o seu ecossistema, então impacta o meio ambiente, a sociedade, e aí você começa a enxergar a integridade sobre um outro olhar. E aí você fala também em sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que assim, quando a gente vai conectando esses pontos, a gente percebe que tudo é uma coisa só. É uma transformação de modelo, né? Quando você fala de integrar. O IGC, Índice de Governança Corporativa, foi o primeiro índice de sustentabilidade da Bolsa. Mas nem nós, quando estávamos na Bolsa, eu e o meu time, a gente olhava para o IGC como índice de sustentabilidade. Porque a gente divide em caixinhas. Quais são os índices? Tem o ICO2, que é o de carbono eficiente, tem o ISE. Não, gente, tem o IGC, que é o índice de governança, né? Então, é interessante essa reflexão, integridade, porque tudo é uma coisa só, uma transformação, né, de modelo.
E sem perceber, a gente está fazendo a transformação sem necessariamente estar botando uma sigla ou um nome nela. Esse é o ponto. E aí fica muito melhor. Não, eu falo que eu trabalho pelo fim das siglas, né? Apesar de ter Acho que proposto. você não vai conseguir, não, Sônia, Vamos porque chegar lá. as consultorias, elas vivem de criar siglas para a gente seguir. E no fim eu também, né? Porque eu propus o uso do EESG, que é trazer o E do econômico para dentro do ESG, né? Então, no fim, também participo disso. Mas essa é uma fase. Né? Assim como foi qualidade total nos anos 90, lembra disso? As empresas tinham áreas de 90 pessoas, de qualidade total era o nome. Sumiu, porque qualidade se tornou atributo, né, do produto ou serviço. Então, assim, eu digo que eu espero estar viva, trabalhando talvez não ainda, vou estar meio aposentada ali na praia e tal, mas a gente vai ter que chegar nesse momento em que não use mais nenhum adjetivo, nenhuma sigla, porque se incorporou, porque ambiental, social e governança ficou parte do business as usual. Chegaremos lá. Podemos falar de COP30? Vamos lá. Como é que você está vendo, Sônia? Olha, primeiro eu acho muito bacana o Brasil sediar uma COP, né? Eu acho que é devido. O Brasil tem um papel histórico nas nossas negociações. Se a gente for na ECO 92, né? Quantos tratados históricos ali, depois na Rio+20. Então o Brasil tem lugar de fala, vamos usar esse termo assim famoso. Eu acho que ele tem lugar de fala para sediar uma COP. Então, ele sediou uma COP num momento inesperado do mundo, vindo das decisões dos Estados Unidos, né? Saída do Acordo de Paris, se bem que eles estarão ainda, né, nessa COP, porque tem um período para eles saírem, então eles ainda são integrantes do Acordo de Paris na COP30. Provavelmente não farão nada, mas formalmente ainda são. Num momento de mundo que tem essa contingência, todos os conflitos geopolíticos, infelizmente, ali acontecendo ainda fortemente. Então, a gente cedia uma COP num momento de mundo complexo, né? Então, essa é uma tarefa a mais que a gente ganha nisso. Acho que a gente está com uma ótima presidência, uma ótima diretoria executiva, acho que os nomes, né, embaixador André Corrêa do Lago, perfeito ali para sediar, tem toda essa questão. Claro que preocupam algumas coisas, como infraestrutura, né, o que está acontecendo em termos de valor de hospedagem. Eu não tenho nem adjetivo, Valéria, para colocar, eu não tenho. Eu acho que isso é inaceitável, né, inadmissível. Já fui em várias COPs, você não vê o que está acontecendo no valor que está sendo cobrado em Belém. É muito triste que isso aconteça, né? É muito triste. E a gente tem desafios de infraestrutura lá. Mas eu acho que o principal é a gente olhar para o que a gente tem que discutir. A carta, né, a carta do presidente da COP, do embaixador, que fez para o mundo, né, publicada em março, que foi muito boa, ele traz a questão da implementação, né, ele fala de mutirão, ele usa essa palavra tipicamente brasileira para convocar um mutirão para lutar contra a mudança do clima, e a gente precisa de implementação, né? Então, temos o desafio do financiamento climático, que vem vindo de COP para COP, né? Um repasse de recursos de países desenvolvidos para os em desenvolvimento financiarem a transição. Isso anda de lado e sem isso a gente não caminha, né? Porque ninguém vai transicionar se não tem recurso. Então, assim, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais os próximos meses, né? Para a gente entender os rumos. Você sabe que tem uma coisa que eu aprendi em COP de um negociador brasileiro. Foi uma COP que eu estava muito desanimada, sabe? Acabou a COP, você esperava um monte de coisa, você sai desanimada e falou: Sônia, negociações desse tamanho, muitas vezes o não retrocesso é um avanço. Isso nunca foi tão verdadeiro como é em 2025. Mas eu espero que a gente não só não retroceda, mas consiga avançar. Vamos fazer o possível, né? E você, Valéria, como é que você está vendo? Eu sigo esse pensamento da Sônia, né? Faz muito sentido o Brasil sediar a COP30. Tudo começou aqui. Depois a gente fez o Rio+20, por que não a COP30? O Brasil tem biomas representativos no mundo e a gente precisa valorizar os biomas que a gente tem. O Brasil é um dos países que tem a melhor matriz energética. E a gente tem lições de casa, como todo país tem suas lições de casa. O que a gente precisa cada vez mais é aprender a valorizar aquilo que a gente tem. A gente tem uma questão aqui no Brasil que a gente valoriza muito pouco aquilo que a gente tem. A gente acabou de ouvir aqui uma coisa muito legal, que é a COP, ela pode acontecer em Belém, mas ela não vai acontecer só em Belém, porque a gente vai falar mais sobre o tema, a gente vai absorver mais, nossos empresários vão entender melhor esse papel. E aqui nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta. Como você acredita
que é o papel das empresas nacionais e dos conselhos de administração para manter a floresta em pé e os biomas em pé. É fundamental. O setor privado, ele tem autonomia, né? Claro, dentro de todas as suas regras, etc., mas ele tem mais autonomia que o setor público e são papéis diferentes, né? O público traz as políticas públicas, traz escala, traz... Agora, o setor privado tem essa questão do protagonismo, da iniciativa. Então, ele tem um papel de conseguir puxar, fazer esse motor rodar mais rápido, e tem sido assim, né? Às vezes o setor privado implementa coisa e vem o regulador e fala, o mercado se adaptou, vou colocar uma legislação e tal. Então é fundamental. E o conselho, né, é direcionamento estratégico. Se essas questões não são debatidas no conselho, a gente tem menos chance de que a gestão possa implementar na sua capacidade máxima, porque vai faltar aquele aval estratégico ali. E aí eu pego um gancho para te dizer para vocês que foi muito interessante uma experiência que eu tive numa COP em Sharm el-Sheikh, no Egito, quando eu fui como conselheira de administração do BNDES, que à época eu era lá. E foi a primeira vez que eu fui como conselheira. E foi riquíssimo, né? O olhar do conselho ali, participei de uma série de reuniões bilaterais com outros países, com o CEO, na época, o Montesano, e você levar o papel do conselho, sabe? Ele me apresentava e falou, essa é a nossa conselheira de administração, está aqui, está participando dessas discussões. Então, é o aval estratégico para essas questões que a gestão precisa, né? E complementando aqui um pouco o que você está falando, o que eu tenho percebido é que tem muitas empresas que cuidam do seu ecossistema. E isso é muito rico, ou seja, elas precisam de permissão para operar. Elas cuidam daquele ecossistema melhor do que muitas vezes que muitos governos. É verdade, porque ela está impactando, né, naquele território, e se usa muito esse termo, né, aquele território onde ela opera, e ela acaba fazendo toda a manutenção, desenvolvimento, a preservação. E a gente tem aí, né, fala muito de carbono, mas a gente tem biodiversidade. Aliás, se fala muito da junção dessas COPs, né? Você tem a COP do clima e a COP da biodiversidade, essas coisas são interligadas, né? Então, soluções baseadas na natureza, quer dizer, essa já está aqui. A próxima, não vou nem falar a próxima fronteira, já está aqui. O que você falou que você saiu de uma COP triste e recebeu um conselho de que às vezes ficar no mesmo lugar já é um avanço. O que você esperaria, o seu sonho? Qual que é o seu sonho do pós-COP? O que a gente decidiu em Belém que você fala assim, nossa, avançamos? Eu acho que o financiamento climático, por mais difícil que seja essa discussão, e ela né, ainda mais no contexto de mundo que a gente está vivendo, ela é absolutamente necessária. Porque se você não tiver recurso financeiro para investir em novas tecnologias, né, se a gente está transformando o modelo, não dá para usar o que a gente tinha. A gente precisa de novas tecnologias, a gente precisa apoiar os países mais vulneráveis. O Fundo de Perdas e Danos, que foi criado, né, em COPs anteriores, eles precisam operar. Então essa é a discussão que ela está mais travada, na minha opinião. A gente aprovou o mercado de carbono na última. É a tal conversa dos trilhões, né? É a tal conversa dos trilhões. É essa conversa desses recursos passarem, né, dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento, e aí será de quem para quem mais deve repassar esses recursos, setor privado. E é uma discussão importante de se ter, porque a gente tem dinheiro. Esse dinheiro, existe esse recurso por ali. Agora, a gente precisa ter a tomada de decisão para fazer com que esses recursos migrem, não para a guerra, para clima, para a gente poder fazer essa transição acontecer. Então, eu ficaria muito feliz se isso de fato tivesse um avanço mais concreto, né? Da mesma forma o Fundo de Perdas e Danos que foi criado, mas que ainda tem uma série de decisões a se tomar. Avançamos em criação de mercado de carbono na última COP e ainda temos mais decisões a tomar. Acho que já seriam 3 boas decisões aí, 3 bons avanços dessa COP 30. Nesse sentido que você fala de financiamento climático, existe uma grande dúvida e uma grande questão hoje, porque você já tem hoje muitos investidores que têm um número muito grande de recursos, mas as contrapartidas são muito altas. Tem muito a ver com a história de tem muito dinheiro, mas quando eu vou implementar, peraí, será que eu vou te emprestar mesmo? O risco não é muito grande?
Quais são os grandes desafios para o Brasil? É esse mundo de dilemas, né, que a gente vive. Então é um pouco isso, quer dizer, eu não tenho prêmio, né, tanto faz se eu vou investir, às vezes até mais, né, o custo que você tem de lançar um green bonds, um social bonds, que você tem que ter, né, toda a avaliação daquilo, do que você lançar um bond que não precise ter essa certificação, enfim, tem uma série de dilemas ali. E não existe um caminho único, né? É uma solução sistêmica. Quer dizer, quando você tem, e aí eu volto na questão da regulação, porque eu acho que ela vai ter um papel decisivo para destravar tudo isso. A hora que isso entra numa regra, acabou a discussão, né? Mas entra numa regra num momento de maturidade do mercado. Isso também é muito importante, porque se você coloca uma legislação antes de uma mínima preparação, você corre risco daquilo ser pro forma e não acontecer. Então, eu acho que a gente tem que avançar com essas legislações boas, parrudas, para que esse mercado se organize mais e que essas coisas possam fazer sentido financeiro, né? O mercado de carbono, que a gente sabe que pode destravar quantos recursos no Brasil, criar empregos e tudo mais, precisa ter as suas regras e aprovamos, mas demora até 2030 para entrar, pelo menos até 2030 para entrar em funcionamento. Então, assim, o que eu penso é que a gente tem que continuar caminhando, as associações setoriais são fundamentais nessa discussão, né? Cada setor tem a sua peculiaridade, né? Pode fazer avançar mais ou menos todas essas questões de mercado. O negócio é não desistir, né? Porque a gente entende que é para lá que a gente tem que ir, tem que dialogar com todos os atores para fazer acontecer de forma viável, né? Ô Sônia, pensando em governança da sustentabilidade nas empresas, como que está essa agenda dentro do Conselho? Como é que vocês estão trabalhando a governança da própria sustentabilidade? Olha, depende muito, novamente, de cada conselho, da cultura da empresa, né? Então, por exemplo, eu atuo, eu sou presidente do Comitê ESG da 20 Partners, por exemplo, sou conselheira e também presido o Comitê ESG. Então, tem conselhos que têm comitês estabelecidos, isso facilita muito todo esse fluxo de conversa da gestão via comitê, chega em conselho. Tem empresas que não têm este comitê e aí você acaba atuando mais bilateralmente, né? Eu faço reuniões com a equipe de gestão, vou ficando update com a agenda, no conselho eu já estou preparada para falar, apesar de não ter um comitê. Então, assim, depende muito de empresa para empresa. O que a gente tem visto na governança, vamos dizer assim, executiva, uma mudança que vem acontecendo, eu não vejo mais tantas áreas dedicadas só à sustentabilidade. Tenho visto um executivo ou uma executiva que tem outras agendas assumir também a sustentabilidade. Você pode olhar para isso como perda de importância ou você pode olhar para isso como um movimento integrativo, né? E aí que executivo? Tem executivo de compliance que tá assumindo, executiva assim, de relações institucionais ou de investidores. Agora, no nível de conselho é isso. Ou você tem um comitê que assessora, ou você vai ter uma agenda temática para tratar, pelo menos naqueles momentos, periodicamente. E tomara, cada vez mais, você tenha profissionais assim como eu, que possam ser vocais nos conselhos, porque ajuda muito, né? Você tem aquela pessoa que está olhando a matriz de risco, cadê o risco socioambiental? Isso é um exemplo concreto. Vendo a matriz de risco da companhia, eu olhei bem e falei, não tem nenhum risco socioambiental? Não tem, mas cadê? Não, a gente acabou não priorizando. Mas por que não priorizou? E aí você abre toda uma discussão, né? Aqui nesse sentido, você falou de comitê de sustentabilidade. Para quem está começando ou para uma empresa que está iniciando um comitê de sustentabilidade, quais são os grandes temas a serem discutidos e o que é levado para o conselho? Olha, tem que olhar o business, né? Eu acho que assim, primeiro tem uma agenda mínima, sempre vai ter, que é a sua ecoeficiência, como é que você gera os recursos, luz, água, lixo, resíduo eletrônico, etc. Isso é comum a todas as empresas. Mas o pulo do gato é você entender como é que essas questões sociais, ambientais de governança impactam no setor da minha empresa, porque aí você começa a falar a linguagem do negócio. Então, é daí que tem que se partir, porque esta é a agenda que você leva para conselho, né? Você vai olhar os riscos daquele setor. Então, se a siderurgia é diferente de assistência médica, eu não posso chegar, sabe,
com a mesma conversa e com a mesma agenda. Então, é assim que qualquer comitê de sustentabilidade, primeiro qualquer área de sustentabilidade tem que começar a operar, para ela se tornar relevante, para não acontecer, sabe, alguma coisa, agora eu vou desmontar a área. Não, mas eu não posso desmontar uma área que tem impacto no negócio. Você não vai fazer isso. Então, você tem que começar por aí. E o conselho, né, o comitê, acaba sendo um reflexo de como essa gestão opera, né? Ela opera estrategicamente, aí como é que a gente discute isso no conselho, como é que o conselho apoia, porque eu acho que isso é importante, né? O que o comitê tem que fazer? A gente sabe, está aqui na casa do IBGC, assessorar o conselho e assessorar o conselho para tomar decisões que ajudam a gestão naquela agenda. E isso tem que estar relacionado com o negócio. A pauta dos direitos humanos entra nos comitês e é uma discussão nos conselhos? Olha, é muito bom o teu ponto, porque ela vem ganhando mais importância e vai ganhar, né? Então, hoje, não tanto, mas assim, a gente já vê, a gente já percebe, porque é que nem aquela outra bola que vai começar a rolar, né? Direitos humanos para o meu fornecedor, para o meu cliente, para o meu funcionário. Então, sim, essa é uma agenda prioritária daqui para frente. Em termos de governança, aqui no IBGC, como é que vocês têm tratado a questão de direitos humanos? É um tema fundamental, a gente acredita nele. A gente tem falado no nosso código, a gente fala de direitos humanos o tempo inteiro, a gente fala da importância de olhar para as pessoas e para as pessoas no ecossistema, né? Porque vai desde o quanto a empresa olha para os seus funcionários, de forma que esses funcionários tenham uma vida digna, né? O quanto a empresa olha para os seus fornecedores, de forma que seus fornecedores recebam dentro do prazo estabelecido, né? E que não fiquem devendo para outros fornecedores, porque a empresa demora 60, 90 dias para pagar. 120. 120, né? Então, E a casa. Isso é direito humano. E só paga depois que já entregou o projeto. Exato. Então é um problemão, porque como é que o pequeno e médio fornecedor consegue trabalhar e sobrevive? Isso não é humano, né? Perfeito. E para o cliente, como é que você garante que os produtos e serviços que você está entregando para o seu cliente efetivamente vai ter longevidade, não vai machucar o seu cliente, né? O pós-venda. Como é que você trabalha o pós-venda daquilo que você está entregando? Tudo isso é direito humano. E aí, olha como você traduziu direito humano, né, direitos humanos, numa linguagem de negócio. Eu acho que esse é o pulo do gato, porque de repente, quando a gente, vamos falar de direitos humanos, tá, pessoal ativista. Não, olha só, é isso. É um olhar para os meus públicos, porque esses públicos são fundamentais para eu poder ter prosperidade nessa empresa, longevidade, né? Direito humano é o ecossistema, Isso. né? Como é que eu tenho aqui uma fábrica e ao redor da minha fábrica eu não cuido de quem está lá em volta. Ô Sônia, a gente teve aqui a Ana Zambelli que falou que os acionistas, os investidores das empresas hoje não olham só o resultado financeiro, estão olhando também a questão da sustentabilidade. Eu queria que você comentasse, do seu ponto de vista, isso é uma realidade? Você como conselheira, você já percebe o investidor pensando nas duas coisas ou ainda é mais o dinheiro? Porque a gente falou aqui do fornecedor, do pagamento, isso é uma realidade. Quando a empresa quer pagar em 120 dias, ela está pensando só no resultado financeiro. Queria que você elaborasse um pouquinho essa questão. Essa é uma jornada em transformação. O mundo que a gente vive hoje ainda é um mundo que dá resultado no curto prazo, com setores ofensivos ao meio ambiente. Então, assim, a gente não pode ignorar a questão de que ainda é lucrativo só do ponto de vista financeiro. Num curto prazo, você operar de uma determinada forma. Aí você vê os investidores estratégicos de longo prazo se destacando nessa agenda, porque eles, principalmente fundos de pensão institucionais, que foram os que puxaram esse movimento lá atrás, criação do PRI no âmbito da ONU, né, Princípios para o Investimento Responsável, é uma lógica assim, eu preciso ter esse recurso disponível daqui a 20, 30 anos para pagar a aposentadoria dos meus participantes. Eu quero saber se a empresa, então, que eu invisto vai estar aqui daqui a 30 anos. Isso é estratégia, isso é pensar no médio e longo prazo. Então, você vai ter vários tipos de investidores, né, e cada um aí com o seu, né, com o que o guia. Agora,
tendência, né, de novo, é essa de você valorizar a empresa que tem boas práticas ESG, porque elas impactam no meu negócio, para o bem e para o mal. É risco, eu posso perder valor se eu não olhar, e é oportunidade de posicionamento. Agora, é uma jornada em construção, né? Se você falar, é a maioria dos investidores, não. Estaria mentindo se eu dissesse isso. Acho que a gente ainda está falando de nicho, mas já está falando de um nicho poderoso, um nicho que olha para impacto, né? Negócios de impacto, investidor de impacto, e de novo, olhando regionalmente, né? Europa, sem dúvida nenhuma, puxa essa fila. Brasil tá fazendo a sua lição de casa, sabe? Eu acho que a gente não tem do que... Acho que a gente tem que se orgulhar que a gente está nesse caminho também. E quando você fala aqui de longo prazo, a família que é acionista controlador também tem esse olhar de longevidade, porque ela vê que ela pertence àquilo e que precisa que os seus netos, bisnetos vivam daquela organização. É verdade, já tá na raiz ali, né, de toda a lógica, é isso. A gente está caminhando aqui para o final do nosso videocast e a Sônia usou uma palavra que eu quero trazer para a gente finalizar. Impacto. Qual o impacto que você quer deixar como conselheira, Valéria? É esse olhar de integridade em tudo que a organização faz, mas sempre olhando para o resultado, porque a empresa, ela vai ter longevidade se ela tratar melhor as pessoas, se ela cuidar do meio ambiente, porque aí ela vai ter resultado com isso, o risco vai ser menor e vai garantir longevidade e resultados positivos. Tá tudo interligado e essa construção está interligada. Então, esse olhar contínuo de você enxergar que tudo isso só traz resultado, oportunidade e inovação, fica muito mais fácil. E você, qual o seu impacto, Sônia, como conselheira? Eu acho que assim, sou comunicadora, né? Sou comunicadora e uma pessoa que veio do mercado financeiro e de capitais. Então, eu acho que eu trago essas duas competências que me ajudam a dialogar em conselhos, né? Porque a gente também tem que falar para os ouvidos que vão nos escutar. Não adianta eu falar outra linguagem. Então, o impacto que eu quero deixar é muito na linha da Valéria, né? O entendimento de que essas questões não são poesia, elas até são numa dimensão, mas a gente está falando aqui da longevidade da sua companhia. Eu quero que você esteja aqui daqui a 10, 20, 30 anos. Então você tem que olhar para essas questões de forma muito pragmática, né? Eu acho que a gente colabora com o movimento quando a gente se posiciona dessa forma. E também olhando para a reputação, né? Que aí o meu lado de comunicação traz isso para a mesa. Reputação, imagem, tudo isso faz parte de um intangível, absolutamente tangível. Então, espero estar colaborando para o impacto dessas empresas. Muito obrigada, Sônia Concílio, por estar aqui no nosso videocast Conselhos de Valor. Obrigada, Valéria. Obrigada, Tereza. Obrigada, Sônia. Maravilhoso estar com você. Não, eu que agradeço, adoro IBGC, adoro Valéria aqui, o videocast muito bacana a iniciativa. Obrigada pelo convite. Obrigada.